Hoje eu vou obter uma equação para a força centrífuga e outra equação para a força de Coriolis. Então, para isso, vamos trabalhar com esse cenário aqui. Temos o cenário linha, né? Que ele vai representar o meu referencial fixo em relação ao solo. É o nosso referencial inercial, tá? Aqui, referencial fixo e referencial inercial são sinônimos, tá? E o referencial sem linha, que vai ser o nosso referencial não inercial. Esse referencial não inercial ele está dotado de um movimento de rotação, né, e de translação em relação ao referencial fixo. Tá? Temos aqui um ponto P. Então, esse ponto P ele vai ter que esse vetorzinho R', que vai ser o vetor posição do ponto P medido em relação à origem do referencial inercial. Tá? Nós temos o vetor R, que vai ser o vetor posição do ponto P medido em relação à origem do referencial não inercial. E nós temos o vetor R maiúsculo, que vai ser a posição da origem do referencial não inercial sendo medida em relação à origem do referencial inercial, tá? Beleza. Então, no vídeo anterior, nós demonstramos essa relação, tá? Nós obtivemos essa relação. É claro que eu não usei o Q aqui, eu usei outro vetor, eu acho. Mas esse Q está simbolizando um vetor arbitrário, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Como que a gente chegou nessa equação. Eu vou deixar um card aí também para direcioná-los para essa equação aqui, tá? Como que eu obtive essa equação. Então aqui a gente tem a variação temporal desse vetor arbitrário medido no referencial fixo, no referencial inercial. Aqui a gente tem a variação desse vetor arbitrário, né, a variação temporal desse vetor arbitrário, medido no referencial em rotação. Né, R denota o referencial em rotação, né, o referencial não inercial, e F denota a quantidade sendo medida no referencial inercial. Tá? Ômega é a velocidade com que o referencial não inercial está girando, né, uma velocidade angular. Vetor, aqui o nosso vetor arbitrário. Beleza. Pelo desenho aqui, né, pela disposição dos vetores, dá para ver que esse R' é a soma vetorial do R maiúsculo com R minúsculo. Tá? Aqui o Marion está usando a notação em negrito para vetor, vou usar a setinha em cima, tá? Por questão que eu estou acostumado a fazer isso aí. Beleza. Questão de costume. Então tá aqui. Esses vetores aí estão representados, né? Esse rapaz aqui está sendo representado pela equação vetorial 2. Então a gente pode derivar essa equação com respeito ao tempo. A gente vai obter a equação 3. E essas derivadas sendo medidas com respeito ao referencial inercial. Por quê? Porque a gente vai usar a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton ela está definida no referencial inercial. Tá? Beleza, então o que a gente tem aqui? A gente tem esse rapaz aqui, não fiz nada. Ah, tá. Vamos trabalhar com esse rapaz aqui, né? Ó. É o vetor posição da partícula P, né? O R, sendo medido em relação à origem do referencial não inercial. A gente está medindo a taxa de variação temporal dele, só que medido no referencial fixo. Então, aplicando a equação 1 a esse termo pode ser escrito dessa forma, tá? E a gente vai substituir o segundo membro da equação 4 na equação 3. E a equação 3 vai ficar sendo escrita, vai passar a ser escrita dessa forma, tá? Beleza. Então, o que a gente tem aí? Nós temos aqui velocidades, né? Todos os termos aqui, visto que isso aqui é uma equação, né? Todos esses termos aqui são velocidades, né? Então, esse rapaz aqui vai ser a velocidade do ponto P medido lá no referencial inercial, né? Esse aqui é a velocidade de translação, né, do referencial não inercial em relação ao referencial inercial. Esse aqui é a velocidade com que o ponto P se move lá no referencial não inercial. É a velocidade medida do ponto P para alguém que está no referencial não inercial. Tá? Mais ômega vetor R. Beleza. Vamos escrever a segunda lei de Newton aqui agora. Então, ó, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração medido no referencial fixo. A aceleração de quem? A aceleração do ponto P. Isso aí vai ser igual a m
Essa aceleração é a taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo, né? Não a aceleração não foi medida lá no referencial fixo, no referencial inercial? Então, vai ser a derivada temporal da velocidade medida lá no referencial inercial, no referencial fixo, tá? E essa taxa de variação sendo medida essa derivada sendo medida no referencial fixo. Por quê? Porque a segunda lei de Newton só é válida para referenciais inerciais, tá? Ela foi definida para referenciais inerciais. Dá para a gente usar ela também em referenciais não inerciais, só que a gente vai ter que calibrar essa equação, tá? Beleza. Bom, aqui o que a gente vai fazer? Vamos aplicar então essa equação aqui, né? Vamos aplicar então a equação 1. A equação 1 não. Vamos derivar a equação 6 para a gente obter esse rapaz aqui, né? Então vamos derivar a equação 6 com respeito ao tempo. Está pedindo para derivar o VF com respeito ao tempo, então vamos fazer isso aí, né? No referencial fixo. Então esse rapaz aqui, então, derivado com respeito a F, eu só não sei se eu utilizei um VF aí, porque já está criando variáveis demais. Deixa eu só ver se eu usei um VF grande aí. Mas eu acho que não usei, não. Não precisa. Não precisa colocar esse VF aqui, porque senão eu acho que eu vou sumir com ele aqui. Deixa eu ver se está escrito em outros lugares aqui. Só está escrito em 2 equações, mas não é necessidade, tá? Deixa eu só dar um sumiço nesse subíndice VF aqui, tá? Desse rapaz aqui, porque não há necessidade disso. Onde ele está? Aqui, ó. Aqui está um indivíduo e aqui também na definição. Vamos só ver se eu tirei. Desaparece daí para nós. Beleza, e desapareceu aqui na equação de baixo também. Ótimo. Beleza. Então, derivando desse PSOE com respeito ao tempo, né? E essa derivada medida no referencial inercial, a gente vai ter essa parada aí, ó. Parará, esse cidadão aqui também, esse cidadão aqui também. Aqui, tanto esse cara quanto esse aqui vai depender do tempo, né? Então, derivando esse cara aqui com respeito, a gente vai ter que aplicar aqui uma derivada de produto, né? Então, esse rapaz aqui vai ficar ômega ponto. Você pode botar o R ponto aí primeiro, não faz diferença que vai ser uma soma, né? Então, aqui vai ficar, então, ômega ponto vetor R mais ômega vetor essa parada aqui, então, ó, esse vetor R ponto, escrito dessa forma aqui, ó, dr dt medido no referencial inercial, tá? De novo, aquele referencial ele tem um movimento de translação em relação ao referencial, o referencial não inercial, ele tem um movimento de translação em relação ao referencial inercial. Ele pode estar se aproximando ou se afastando aí do referencial inercial, tá? E ele está girando também, tá bom? Beleza. Então, estava aí, derivou essa equação 6, a gente chegou nessa parada. O que a gente pode fazer? Vamos trabalhar com esse pessoal aqui, ó. Isso aqui a gente pode definir, isso aqui é uma aceleração, né? Isso aqui é uma equação de aceleração. Todo mundo aqui é uma aceleração. Então, esse cara aí vamos definir como R ponto ponto, né? Medido lá no referencial fixo. Vai ser definido como aquela derivada temporal ali, né? Beleza. Esse rapaz aqui, a velocidade com que o ponto P se move, lá no... A taxa de variação com que a velocidade com que o ponto P se move no referencial não inercial, medido no referencial inercial, vai ser essa parada aqui, ó. Apliquei a equação 1, né? Nele ali de novo. E a mesma coisa a gente vai fazer com esse indivíduo aqui, ó. Só com esse caboclo. Vamos deixar esse cara aqui, depois eu multiplico o resultado, tá? Então, como é que vai ficar esse rapaz aqui, ó? Taxa de variação desse vetor medido no referencial fixo. Então, ó, tá aí, ó, né? Taxa de variação do vetor medido no referencial fixo, taxa de variação temporal, né, do vetor posição do ponto P, né, que foi lá, esse vetor aqui refere-se a quem? Ao vetor posição do ponto P lá no referencial não inercial, né? Só que a taxa de variação temporal dele
medido num referencial fixo, num referencial inercial. Então, vai ser escrito de acordo com a equação 1. Né? Beleza, então a gente vai pegar então a definição 9 e os resultados 10 e 11, a gente vai substituir na equação 8. Vamos diminuir aqui, tá? Para a gente ver a equação 8. Vamos ver se vai dar. Opa, vou diminuir um pouquinho. Nossa, mas ficou muito pequeno. Vou aumentar um pouco aqui manualmente. Mais um pouquinho. Opa. Rapaz, aqui dá para ver. Vou usar a lupa aqui, né? Então, olha só. Esse rapaz aqui, né? Ele ficou escrito de acordo com a definição, assim, R ponto, ponto, né? Tá certo. Esse termo aqui eu passei ele para cá, tá? Não fiz nada com ele não. Agora vem quem? E vem esse rapaz aqui, ó. Então ele é o segundo membro da equação 10. Então eu escrevi ele aqui, ó. Tá certo? Olha ele aqui, olha ele aqui, tá? Beleza. Então tá aqui e agora vem quem? Tá vindo esse cara que eu joguei para a segunda posição, né? Ó, eu veio aqui para o segundo termo. Então agora vem esse cara. Então eu vou pegar o segundo membro aqui da equação 11 e vou fazer um produto vetorial, tá? Então vai ficar ó, ômega vezes esse cara, então tá aqui, ó, né? E ômega vezes esse produto aqui vetorial. Então a gente vai ter aqui um produto vetorial duplo, tá? Beleza, então vamos voltar então para o tamanho normal aí. Deixa eu mais um pouquinho aqui. Isso. Então tá bom. Então nós temos aí a aceleração, tá? Medida lá no referencial inercial, tá? Beleza. O que a gente pode fazer? Dá para melhorar essa expressão mais um pouquinho aqui, ó. Esse rapaz é uma taxa de variação de velocidade com respeito ao tempo, medido num referencial não inercial. Então vamos chamá-lo de AR, tá? Quem que é essa aceleração aqui? A aceleração do ponto P sendo medido lá no referencial não inercial. Tá bom, aqui eu não fiz nada. Aqui, ó, esse cara que eu mantive, né? E aqui, olha só, esse rapaz aqui, taxa de variação do vetor posição com respeito ao tempo, né? Medido no referencial R, isso aqui é um VR. Então, ó, VR, tá? É a velocidade com que o ponto P está se movendo lá no referencial não inercial. Alguém lá no referencial não inercial detectou movimento no ponto P. Essa velocidade está sendo medida lá no ponto P, no referencial não inercial, tá? Beleza. Então, VR, velocidade do ponto P medido no referencial não inercial. Então, esse cara e esse aqui são duas parcelas semelhantes. A gente pode uni-los, né? Beleza, o resto eu não fiz nada. E aqui a gente tem um produto vetorial duplo. Tá bom? Tá certo. Se a gente... Aqui eu ainda não uni os caras ainda. Eu não uni esses dois termos. Eu podia ter unido, mas tudo bem. Olha só. Essa aqui é a aceleração lá da segunda lei de Newton. Então, se a gente multiplicar por m, a gente vai obter a força resultante, né? Medido no referencial fixo, que está agindo lá no ponto P. Então, olha só. Então, vou pegar esse pessoal aqui todo, vou multiplicar por m, né? Esse cara vezes m, esse cara aqui vezes m, esse cara vezes m, que mais? Esse cara aqui vezes m, esse cara vezes m, tomar cuidado para não tropeçar aí nesses m, né? E esse cara aqui vezes m, né? Tá certo. Agora, o que a gente pode fazer? Vamos finalmente juntar esses dois rapazes aqui, né? Esse cara com esse aqui. Então, ó, unimos, né, esses dois termos aí iguais, né? Semelhança não, eles são iguais. Unimos dois termos iguais. Beleza, agora o que a gente pode fazer? Ah, tá. Essa força aqui, né, é a força efetiva medida por um observador lá no referencial não inercial, tá? A força está atuando, a força total que está atuando no ponto P, na partícula P, tá? Então vamos chamar essa força aqui de força efetiva. Vou usar a mesma nomenclatura lá do Mário. Então ele definiu esse termo como essa grandeza, esse vetor aí, tá? Beleza. Então olha só, vamos encontrar essa força efetiva. Para a gente encontrá-la, só basta nós isolarmos ela aqui na equação 15. Então, quer dizer que a gente vai pegar esse termo, esse termo, esse termo e esse termo, vamos passar todo mundo para cá. Então, vai todo mundo subtrair essa força total aqui, tá? Então, olha só. Então, a gente tem a força efetiva, a gente tem esse termo aqui isolado, né?
e essa força menos essa rapaziada toda aí. Vamos interpretar essa equação, tá? Então essa força é a medida do referencial inercial, força newtoniana, né? Esse rapaz aqui, esse termo aqui surgiu devido ao movimento de translação, né, do referencial não inercial em relação ao referencial inercial, né? Então a gente tem uma aceleração, né, para esse referencial não inercial. Esse termo aqui é devido à rotação do referencial não inercial em relação ao referencial inercial, né? Esse ômega ponto é uma aceleração angular. Esse rapaz negativo aí é a força de Coriolis, tá? Ó, chamei essa força aqui de FCO, tá? Menos 2m ômega vetor VR. Esse VR aí é a velocidade do ponto P movendo lá sendo medida, né? Lá no referencial não inercial. Então, se o ponto P não se move no referencial não inercial, aqui vai ser zero, não vai ter força de Coriolis atuando ali, tá? Então, só vai aparecer a força de Coriolis quando esse VR for diferente de zero, ou seja, quando o ponto P estiver se movendo lá no referencial não inercial. Como que a gente faz para encontrar, como que a gente faz para saber como que esse vetor está atuando nessa partícula, nesse corpo aí, nessa força de Coriolis? A gente vai ter que fazer esse produto vetorial aqui, ó. Fez o produto vetorial, você vai obter a direção e o sentido do vetor, né? Então vai de conta que o vetor a força de Coriolis está apontando para a ponta do lápis e a ponta da flecha do vetor, né? O sinalzinho negativo, você fez o produto vetorial, só que tem um sinal negativo aqui. Então você vai inverter a flecha do vetor, tá? Inverte o sentido, beleza? Então essa aí vai ser a força de Coriolis. Esse último termo aqui, esse produto vetorial duplo aí multiplicando por m, é a força centrífuga, tá? Essas duas forças são forças inerciais, também são forças chamadas de forças não newtonianas, né? Porque elas não são devidas à ação e reação, tá? Elas são devidas ao movimento acelerado do referencial, né, não inercial em relação ao referencial inercial, tá? Quando eu falo acelerado aí nesse caso, é a aceleração linear, é a aceleração que causa translação e a aceleração que causa rotação do referencial não inercial em relação ao referencial inercial, tá? Então, voltando aqui para a força centrípeta, aliás, para a força centrífuga. A força centrípeta é uma força newtoniana. A força centrífuga, então, ela vai ser dada por esse produto vetorial duplo. Como é que a gente faz para saber como que está atuando essa força centrífuga no ponto, no corpo, né? Então, primeiro resolve esse produto vetorial entre parênteses. Você vai obter um vetor, né? Você vai ter ciência, então, da direção e sentido desse vetor. Agora você faz de novo um produto vetorial pela velocidade angular. Aí você vai ter um vetor resultante aí, né? Desse produto vetorial duplo. Aí você vai ter a ciência da direção e sentido desse produto vetorial duplo. Só que aí você vai ter um vetorzinho negativo, né? Aliás, você vai ter um sinal negativo aí. Esse sinal negativo faz de conta de novo, está apontando para lá, a ponta da flecha, a ponta da flecha é a ponta do lápis aqui. O sinal negativo então inverte o sentido do vetor, tá? Então isso é importante para você determinar, saber o sentido desses vetores, como que esses vetores estão atuando, esses dois vetores estão atuando na partícula, naquele referencial lá não inercial, vai ser importante para você saber como que ele está se movimentando, né? Essas forças aí podem, né, estar descrevendo, ajudando a descrever a trajetória daquele corpo ali, vai ajudar você a entender a trajetória daquele corpo naquele sistema que você estiver estudando, tá? Bom, então essas aí são as duas equações, uma para a força de Coriolis e outra para a força centrífuga, tá? Bom, é isso aí e Feliz Natal!